certo, do processo político que envolve os partidos que o apoiam, né? Acho que não é uma colocação fechada, haja visto que os partidos que o apoiam não concordam com essa decisão, entendeu? Né? Seria um retrocesso enorme. Né? É muito bom para mim, é música para os meus ouvidos, ouvir uma pessoa com a personalidade, com o seu perfil, Carlos, obrigado, Robson, afirmar publicamente isso, porque aí foge da questão ideológica, foge da questão partidária. Aqui eu deixo de ser sindicalista para ser cidadão brasileiro que tem o comprometimento com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país. E a CEP trouxe desenvolvimento, trouxe a possibilidade de um desenvolvimento que é o que se esperava. É o que se esperava, entendeu? Então houve... E hoje a Codesp, a meu ver, tem a melhor diretoria dos últimos 10 anos. E eu vivi várias diretorias. Acompanhei também. Como funcionário, como empregado, como trabalhador de base. Né? E depois passei por períodos também... concordo com a observação crítica que você fez a respeito de que no primeiro governo Lula não foi desse forma, mas também não podia ser diferente. Não dá para fazer em 8 anos o que nós fomos subordinados durante 500 anos. 500 anos de colonialismo, né, de estrutura das oligarquias aí dominando o poder, e agora que houve a oportunidade, isso não dá para resolver tudo em 8 anos. Por isso que nós defendemos a candidatura Dilma. Agora, essa questão da importância, eu estou falando porque é o seguinte, eu ouvi o comunicado do Papa, mas até onde eu saiba, com o devido respeito que eu tenho ao prefeito Papa, que somos inclusive da mesma base, eu não considero que o Papa seja um interlocutor do certo. Deveria ele próprio vir a público e dizer o fato se houve mal entendido ou não. É só isso que eu coloco. Para mim ficou valendo o que eu ouvi. Não, sem dúvida. Eu também não posso afirmar se o prefeito Papa é ou não o interlocutor. Eu coloco o meu posicionamento e o posicionamento do meu partido. Isso eu posso falar com tranquilidade. A criação da secretaria foi um avanço, acho que é uma situação irreversível, e aí concordo contigo, acho que daqui para frente nós temos que trabalhar para que ela tenha mais força, mais autonomia na busca do desenvolvimento do porto e que isso reflita significativamente para a qualificação da mão de obra dos nossos portuários, tá certo? Melhorar a sua remuneração, a sua qualificação para a infraestrutura, sua qualificação profissional, porque com certeza um trabalhador portuário bem remunerado, bem qualificado, quem ganha com isso é a própria administração do porto, né? Perfeito. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Olha, infraestrutura, qualificação e também reivindicações. São 3 assuntos aqui para o próximo bloco. Já tem perguntas dos telespectadores, nós vamos atendê-los também. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional, que entrevista hoje Robson Apolinário, presidente do Centraporte. Está conosco também o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e o Fernando Chagas, nosso cientista político. Lembrando que você pode participar do painel regional pelo telefone 3014-5281. Antes da gente entrar em pauta aqui com aqueles assuntos que nós deixamos aí do último bloco, só pergunta do telespectador, para a gente já começar a atendê-los. O João do Embaré é estivador, viu, Robson? Pergunta o seguinte para você. O que o senhor acha do presidente do Sindicato dos Estivadores se candidatar a deputado e indiretamente prejudicar a categoria, já que hoje aconteceu um problema no Porto e ele nem apareceu? Uma reclamação aí. Bom, o que eu acho é o seguinte, essa pergunta, o que é que eu acho da candidatura dele? Respondendo bem claro, de forma objetiva, é saudável, é desejável que assim seja feito. Sabe por quê? De novo eu vou dizer a questão do trabalhador se organizar e disputar espaços. Eu pergunto o contrário, e por que não? Aonde é que atrapalha isso? Se a Estiva e o Porto viveu um dos seus melhores momentos quando teve como deputado federal essa figura lendária que teve aqui durante tanto tempo, né, no Porto, e justamente agora me foge o nome, que foi o Oswaldo Pacheco. Oswaldo Pacheco, sem dúvida, né? Um trabalhador, um representante da classe trabalhadora. Por que nós temos que ter 300 políticos, com todo o respeito, que só vêm na época da eleição no Porto, nas paredes, pedir voto, para defender o interesse que eu, o Ney e outros companheiros do Porto que conhecemos? Por quê? Será que nós não somos capazes de defender os nossos próprios interesses? Nada contra aqueles que se apresentam. Então defendo. E só uma coisa para finalizar. Quanto a ter tido um problema no Porto e o presidente não ter aparecido, pelo amor de Deus, uma diretoria composta de vários diretores, necessariamente, talvez não haja necessidade do presidente naquele momento. Então, eu acho uma questão menor a não ida do presidente naquele momento. Agora a pergunta é o seguinte, a diretoria resolveu o problema como um todo? É isso.
Olha, Robson, eu concordo com você e vou mais longe, né? A política ela é pluralista e acho que todos os segmentos da sociedade devem estar representados no processo democrático. Então, o Ney tem mais do que direito de lançar a sua candidatura. Direito de cidadão. Tá certo? De como cidadão e até mesmo como presidente. E falo isso com bastante tranquilidade, porque sou filho de estivador, tá certo? E meu pai carregou muitos sacos nas costas, tem 89 anos, para que eu pudesse estudar e hoje ser o profissional que eu sou. Então isso eu tenho um orgulho muito grande de ser filho de estivador e conhecer e muito, tá certo, toda a história do Porto de Santos e tudo o que ele significa para a região metropolitana. Eu vou para a pergunta do Uriel do Campo Grande, é o seguinte: como vocês avaliam as declarações do Serra, aí ele já entra por outro lado, hein, em relação à criação do Ministério de Segurança Pública, sendo que o setor é uma tragédia e não por culpa de policiamento? E mais, até o final do governo FHC, a Codesp foi manipulada por forças políticas interessadas em outras questões. Caso mude o governo, essa situação poderá retornar? É complexo, Uriel, é sempre complexo. Eu vou responder essa daí com maior tranquilidade, até porque já tive a oportunidade de responder várias vezes aqui. Sim. Realmente, o governador José Serra já colocou esse posicionamento de criar a Secretaria de Segurança Pública a nível nacional, mas a Secretaria de Segurança Pública a nível estadual, um verdadeiro fiasco, tá certo? Já tivemos a oportunidade de conversar aqui. Sem dúvida. Tá certo? Não levando para o lado pessoal, porque os profissionais que compõem a força policial e civil são, vamos dizer assim, excelentes profissionais. Ganham mal. Tá certo? São muito mal remunerados, falta infraestrutura, tá certo? Então acho que esse foi um dos pontos mais falhos do governador José Serra. E, quiçá, ele possa corrigi-lo em sendo presidente da República, né? Eu não gostaria de orar tanta pílula, Carlinhos, me permita, isso aqui é um espaço democrático, né? Por democracia entende-se poder a convivência harmoniosa entre pensamentos contrários. O contraditório. E aí eu diria o seguinte, se não fez a lição de casa, enquanto governador do estado, e está aí a Polícia Civil, né, batendo bumbo na porta do Palácio do Planalto, está aí a Polícia Militar também totalmente de forma insatisfeita com os seus soldos, com os seus salários, né, porque o trabalhador é salário, o salário do militar é o soldo, e colocando estas categorias em confronto, aí eu pergunto, falar numa Secretaria de Segurança Nacional, eu perguntaria ao governador Serra, que tipo de remuneração o senhor preveria para essa instituição? Seria por acaso voluntariado? Não sei, talvez se fosse com voluntariado desse certo. Posso só acrescentar? Vamos lá. Vontade, Thiago. No caso de extinguir a Secretaria do Porto, eu acredito que tenha sido realmente um equívoco do hoje candidato José Serra. Agora, na questão da segurança, de criar a Secretaria ou o Ministério de Segurança, por uma questão de Estado, é necessário. Precisa se separar e o mundo separou. O Ministério da Justiça, da Secretaria ou o Ministério da Segurança. São duas coisas hoje completamente diferentes. Ministério da Justiça vai tratar dos assuntos macro, caso também de política, e no caso da Polícia Federal e no caso da Segurança Pública é necessário criar uma específica para esse assunto. Se vocês me permitirem, acho que falar de segurança dava para fazer um programa aqui todinho falando de segurança. E não ia falar tudo. Eu só quero ressaltar o seguinte, na realidade, o aspecto, quando se fala em segurança pública, né, nós reconhecemos que realmente a gestão do governador Serra não atingiu os objetivos a que se propôs nessa área, mas vale ressaltar aqui que o maior problema de segurança hoje no Brasil está 80% relacionado ao problema de drogas, tá certo? E a entrada da droga no Brasil é de competência da Polícia Federal, ligada ao governo federal. Então, se o governo federal não faz a lição de casa, tá certo? Fechando as nossas fronteiras, criando uma política de segurança nacional que possa favorecer os estados, os governadores, para fazer uma política regional, não há governador, não há Secretaria de Estado que consiga implementar uma segurança própria. Então, aí há erro de ambas as partes. Aí tem que haver integração na busca de um entendimento comum, que é o cidadão. Então, não dá para ficar discutindo aqui muito e tal. Agora, vale uma coisa, que é o seguinte, realmente isso é mais do que discutido aqui. Falta de infraestrutura e baixa remuneração. Pois eu queria até colocar para vocês, rapidamente, para a gente encerrar esse assunto da segurança e entrar em outra pergunta do telespectador. Mas se vocês tivessem que escolher uma dessas três opções, qual que era a prioridade? Aumento do efetivo,